Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates, não é? Sempre com a gente de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde. Você confere e acompanha com a gente as personalidades da região e do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, junto com você, debatendo, discutindo e, claro, fazendo uma análise importante sobre os assuntos da nossa região e sobre a pauta nacional também. Nessa edição a gente recebe com prazer, mais uma vez aqui participando e colaborando conosco, o nosso Uriel Vilas Boas, advogado, jornalista e uma referência no sindicalismo da nossa região metropolitana. Tudo bem, Uriel? Prazer revê-lo. Tudo bem, Boturão? Um pouco tranquilo, não muito não, mas um pouco tranquilo com a primeira vitória nossa. Vamos, né? Estamos aí. Conosco também o nosso José Francisco Pacilo, advogado e já comentarista habitual do nosso painel regional Debates. Tudo bem, Pacilo? Tudo bem, Boturão. A satisfação estar aqui uma vez mais, junto com o Uriel e participando desta bancada democrática. Bancada democrática, bancada importante, que é completada nesta edição de segunda-feira pelo nosso Heraldo José dos Santos, companheiro Heraldo, jornalista e advogado, também conosco aqui no painel Debates. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? E melhor ainda com a presença aqui hoje do Uriel Vilas Boas, sindicalista de escola, de um tempo em que a união dos trabalhadores era muito mais sentida e fazia diferença nessa terra aqui da caridade, na região da Baixada Santista. Muito bem. Cumprimentar aqui também meu irmão, meu amigo Francisco Pacilo, sempre contundente, mas agora vai subir no palanque com o João Paulo Papa. Pois é, do Democratas, né? Pelo agora no povo, Democratas, faz qualquer coisa. na executiva do Democratas, o Mas nosso olha, Francisco... não vou me contaminar, pode ficar sossegado. Não vai se contaminar pelo lado ruim. A política tem lados muito bonitos, lados bons e tem lados ruins também, né? Você não vai se contaminar pelo quê? Eu vou fazer a política do José Bonifácio, né? Filha da moral e da razão. O resto é detalhe. Tá certo. Lembrando sempre que você está acostumado com o Mantovani Calejão aqui completando a bancada das segundas-feiras, né? Mas o departamento médico, com uma contusão leve, não é problema leve, não é nada de mais sério. Uma seleção. Mas o Mantovani está vetado pelo departamento médico, não comparece a esta edição do painel regional Debate. Se for possível, nesta semana ele participa conosco, senão ele volta normalmente na próxima segunda-feira, tá certo? Substituído à altura, evidentemente, aqui pelo nosso Uriel. 3014-5281 é o telefone, você liga para cá, participa com a gente, envia seu comentário, opina a respeito dos temas que a gente coloca em debate, coloca em discussão ao longo do programa. O programa encerrado vai para o YouTube, você revê os trechos mais importantes, mais interessantes, ou o programa por inteiro. Lembrando sempre que em tempo real você acessa a gente, acompanha a gente pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clicando lá no ícone painel regional. E participa com a gente também, não é? Curte com a gente pelas redes sociais www.facebook.com/painel regional. Sempre destacando aqui na abertura do programa os nossos parceiros do dia a dia, né? O DL, nesta edição de segunda-feira, o Diário do Litoral, traz aqui na capa 9 miram a cadeira de Márcia Roça, né? Então, interinamente no cargo, o ex-presidente da Câmara, na verdade, o presidente da Câmara, né? Wagner Moura, que também é do PT, não confirma, mas está entre os cotados para uma nova eleição no município de Cubatão. Eu vou aproveitar aqui o Uriel, né, distribuindo aqui esta edição do DL de segunda-feira, pedir para que ele me ajude aqui a passar ao Pacilo e ao Heraldo também, né? E destacando aqui a manchete desta segunda-feira, né, do Jornal da Hora, parceiro nosso também, o Jornal da Hora que circulou pela Baixada Santista e continua circulando ainda nesta segunda-feira, edição do final de semana, a cidade dos ticos, né? Agora, menos um tico, não é? Agora a cidade do Tico Costa Rica, para surpresa geral, né, de todos os analistas do futebol, inclusive minha, né? Jamais imaginaria, jamais jogaria minhas fichas na seleção da Costa Rica, que está classificada para as quartas de final, depois de uma vitória dramática ontem, eliminando a seleção da Grécia nos mesmos moldes, né, que o Brasil passou pelo Chile, no sufoco danado, muita gente achando que não ia, mas acabou dando certo, né? Os costarriquenhos reconhecem a acolhida calorosa dos santistas, ajuda a seleção, que é a sensação e a zebra, né, da Copa do Mundo de 2014. Nem tanto ontem, porque é um time do mesmo nível da Grécia, né, tecnicamente, mas especialmente na fase de grupos, quando eliminou nada mais, nada menos que Inglaterra e Uruguai. O Uriel me ajuda também aqui, recebe aqui
o Jornal da Orla, né? E passa aqui aos companheiros de bancada, ao Pacilo e ao Heraldo José, né? Bom, essa questão de Cubatão a gente pode analisar mais à frente também. Normalmente a gente recebe aqui figuras ilustres de Cubatão, capitaneada pelo nosso Armando Campinas, né? Essa coisa de 9 pré-candidatos mirando a cadeira da prefeita Márcia Rosa, eu queria ouvir o Uriel. Está na hora do TSE resolver de uma vez a situação da ex-prefeita, né? E o TRE marcar essas eleições para ver se a gente tem um pouco mais de calma e tranquilidade na cidade, não, Uriel? Resolver esse caso, né? Olha, em primeiro lugar, eu estranho muito a atitude tomada pelo tribunal ao afastar a prefeita, porque, na minha visão, embora nós 3 advogados aqui saibamos que a legislação existe a respeito disso, mas que, no caso, a lógica indicaria que ela deveria ter permanecido no cargo enquanto tramitasse qualquer processo contra ela, até a solução final. Porque se em determinado momento as acusações contra ela não vingarem, não é? Agora, independente disso, há uma disputa pelo cargo. Claro, já começam a surgir os candidatos. Se estivermos durante a questão eleitoral e vier a decisão do Tribunal Superior Eleitoral cancelando tudo isso. Então, é um clima que não deveria acontecer numa cidade como Cubatão, que precisa de tranquilidade, que precisa da direção de alguém definida, de maneira que se consigam superar os graves problemas da cidade, porque são muitos, para que nós tenhamos, então, a possibilidade de ter uma cidade crescendo, precisando crescer. Eu penso que o tribunal teria que ser mais ágil na definição desse caso. Evidentemente que o Pacilo e o Heraldo acompanham também essa situação de Cubatão e a gente tem debatido aqui a cada 15 dias, quando o Armando Campinas participa conosco e traz com ele figuras ilustres importantes da cidade de Cubatão. É preciso, repito aqui o que perguntei para o Uriel, se dá um desfecho a esse caso, né, Pacilo e Heraldo? Doutorão, eu acho que Uriel foi extremamente feliz. Eu acho que a gente precisa estruturar a instituição que decide. Porque é inadmissível você, depois de 4, 5 anos, 6 anos, decidir. E aí dá para a gente perceber o estrago que é uma decisão fora do momento, né? Isto o povo comum sofre, seja na área previdenciária, civil, etc. Agora, na área política, que isso fica mais latente e que se mostra, que se demonstra, que fica caracterizado o erro, né, o desacerto, o prejuízo, a intranquilidade, a insegurança jurídica de uma decisão muito atrasada. Veja só, nós hoje mesmo tínhamos uma manifestação para fazer no Tribunal Regional Eleitoral e nós não temos um protocolo integrado aqui. Nós não temos um acesso através da informática. Isso não pode. O próprio Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público em si, que é o fiscal da lei, tinha que estar mais atuante para fiscalizar, não deixar que isso ficasse exclusivamente ao arrepio dos participantes do pleito eleitoral, não. Porque ele é um fiscal junto com a Justiça Eleitoral. Quer dizer, deixar acontecer para depois tomar alguma medida, fazer alguma coisa, nós acabamos caindo nesse tipo de situação. Muito ruim para a administração pública, é muito ruim, e principalmente para o munícipe. Então, acho que o tribunal tem que rever essa posição, inclusive eleitoral. E, no geral, o próprio Poder Judiciário e o próprio Ministério Público também tem que lutar pela sua independência econômica e permitir que você tenha acesso a todo o seu procedimento eletronicamente. É inadmissível hoje decisões tão defasadas no tempo. Diga, Heraldo, pois não, você que acompanha a política de perto há tanto tempo. Olha, eu também penso da seguinte maneira, se das justiças especializadas, a que tem que ser a mais célere é exatamente a justiça eleitoral. Ela é no período eleitoral, né? Só no período eleitoral, passando isso, quer dizer, ela decide elegibilidade, se pode, se não pode ser candidato e tal. E numa situação como essa, o que ocorre, na verdade, é algo que o doutor Pacilo falou, a insegurança jurídica. Quer dizer, nós temos ali já 9 candidatos à espera de uma decisão que sequer foi tomada ainda. Quer dizer, será que vai ter eleição realmente? Por que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, já que o tribunal afastou a prefeita Márcia Rosa, por que não decide as eleições logo? Eu também não compreendo isso. Quer dizer, o prazo seria 90 dias, nós já estamos mais de um mês.
nessa situação. Quer dizer, então já se foram 30 dias e nada foi resolvido. Mais, e fica, né? Mais de 30 dias, né? Pois é, e fica essa insegurança O Wagner jurídica. Moura Quer no dizer, cargo, mais de 30 dias. realmente uma situação insólita. Olha, as convenções, a Copa do Mundo continua rolando, né? Brasileiro aí, o torcedor brasileiro, né? Tem uns que são contra, né? Que torcem contra. Mas o torcedor brasileiro, de maneira geral, entre os quais eu me incluo, né? Sofreram uma barbaridade, não gostaram da atuação da seleção brasileira, nem dá para gostar, o Brasil jogou mal, né? Foi pro sufoco dos pênaltis contra o Chile, mas classificou, né? Enfrenta a Colômbia, agora se não melhorar 250%, né? É capaz de tomar chumbo e ser eliminado pela Colômbia, né? Que seria realmente um fato deplorável para a história do futebol brasileiro. Mas além da Copa do Mundo, né? Nós temos aí o mundo girando, e o mundo político continua girando, né? Tivemos aí uma série de convenções acontecendo. Hoje é a última convenção do PP, o Partido Progressista, faz a sua convenção, toma a sua decisão aqui em São Paulo, uma ameaça de abandonar a candidatura do candidato do PT ao governo do Estado, né, o ex-ministro Padilha. Mas no sábado, não, no domingo, né, foi ontem, né, a convenção dos tucanos, do PSDB, né, que definiu a reeleição de Geraldo Alckmin, que era evidente, né, e especialmente também a candidatura a vice-governador do Estado de São Paulo, do nosso ex-prefeito aqui da cidade de São Vicente, deputado federal, presidente estadual do PSB, Márcio França. O Uriel acompanha isso, evidentemente, de perto, né? Contra a vontade da ex-ministra Marina Silva, Márcio França será candidato a vice de Geraldo Alckmin, né, Uriel? Que eu penso que não deveria ser. Eu penso que o próprio partido ao qual ele pertence, e é presidente estadual, há problemas sérios. Porque, eu não diria no partido, eu diria porque a Marina já declarou que tão logo o tribunal defina o partido dela, a rede de sustentabilidade, os militantes sairão do PSB e irão para a rede de sustentabilidade. Mas, independente disso, ela dá declarações contundentes contra a vinculação ao governo Alckmin. Mesmo assim, o partido indica o candidato a vice. É uma situação delicada e isso contribui para que a classe política fique numa situação mais delicada ainda, porque nós estamos caminhando para um processo eleitoral que nos últimos anos é o mais diferente em termos de ideologias. Nós não temos uma discussão ideológica e que é profundamente lamentável, porque a classe política precisa ter definições e nós temos um Brasil complexo de norte a sul. De norte a sul. Então, essa definição de ontem, a indicação do Márcio França, ele poderia ser um candidato de peso, por exemplo, para senador pelo PSB em São Paulo. Não o será. Ele quer sair, insistiu e conseguiu a vaga para vice. Como será essa campanha do PSB em São Paulo? Como será a campanha do Márcio França nessa situação? Eu acho que isso não foi muito bom, não. Eu não concordo, não. Mas como não é do meu partido, eu acho que isso vai beneficiar outras candidaturas. Pacílio, o que pensa a respeito desse tema? Em tese, viu, Pacílio, Heraldo e Uriel também, fica aberto aí 2 palanques. Aliás, o governador de São Paulo vai dar 2 palanques presidenciais, né? Um para o próprio candidato do PSDB, Aécio Neves, e outro para o candidato Eduardo Campos, né? Lembrando que o Roberto Freire, presidente nacional do PPS, esteve aqui sentado onde está o Uriel há cerca de um mês, acho que o Heraldo participou do programa, não foi, Heraldo? Foi. E defendeu exatamente isso. Bom, o Roberto Freire é radical, né? Contra a reeleição da Dilma Rousseff, contra o PT, vale qualquer coisa. Eu acho que é um pouco de exagero nisso, não é? É preciso se balancear bem as coisas, a política não pode ser feita também assim, né? Mas está aí colocada aí a candidatura de Geraldo Alckmin à reeleição com Márcio França de vice. Butrão, eu acho que existe um exemplo pedagógico negativo nesse processo todo, de descrédito do processo eleitoral. Eu imagino aqui meu amigo Uriel, que deve estar sofrendo bastante, que é da época um dos legítimos sindicalistas, líder. Quando você me passou o jornal aqui, Uriel, eu senti daquelas épocas que a gente estava no diretório acadêmico Frei Gaspar, você era o presidente do sindicato dos metalúrgicos, e fazendo aquele movimento de cultura popular e passando aquele jornalzinho mimeografado. Então imagina o que você está sofrendo aí. Eu também estou sofrendo um pouquinho.
Falta ideologia. Aliás, hoje que a ideologia está vindo da cadeia. Viu, Boturão? A ideologia, pelo que eu vi, pela movimentação, pelo que está aí dito na imprensa, né? Então, o senhor Valdemar Costa Neto está lá na Papuda, pressiona a Dilma para mudar o ministro dos Portos. O Jefferson está numa prisão, que eu não lembro o nome agora, no Rio de Janeiro, também pressiona para mudar... Ari Franco. Para mudar o candidato ou para mudar algum cargo importante de ministro, para que a presidenta possa ter um tempo a mais na campanha eleitoral, na televisão. Uriel, você tem toda a razão. Falta um mínimo, né, de coletivo, de participação democrática, de princípios, né, para o processo eleitoral. O que nós temos aí? Nós temos projetos pessoais, projetos de grupos, mas nada que tenha e que atinja o objetivo coletivo, né? Nós temos uma limitação bastante grande. Olha, se eu for vice-governador, vou me dar bem, vai ser melhor, porque nada justifica esta posição a partir do momento, e a Marina fica numa situação difícil, né? A partir do momento que nós estamos estruturados, inclusive no maior colégio eleitoral, pode-se abrir um início, né, de uma consolidação de um partido, e na realidade se faz uma mescla dessa. Então é muito ruim. O eleitor, realmente, o povo tenta votar certo, mas é tão sem estrutura, tão sem vinculação, tão sem compromisso, que o eleitor tem dificuldade. O eleitor vota certo, ele vota acreditando que ele está escolhendo o melhor. Na realidade, é o que a gente tem, né? Infelizmente. E eu vejo que é uma vergonha, inclusive, para a presidenta Dilma se submeter aos presidiários e fazer as mudanças que está fazendo. Então, por enquanto, precisa mudar, e muito isso. Viu, o exemplo que está sendo dado em todo esse processo eleitoral é muito ruim. É desacreditar nesse processo eleitoral, infelizmente. E isso é preocupante. Heraldo, estão definidas aí as candidaturas ao governo do Estado, o PSDB com Alckmin e junto com o PSB, Márcio França é o vice, temos Paulo Scaff, que terá também como vice o PSD, né, do Gilberto Kassab, não estou certo disso, ou uma candidatura ao Senado do PSD, né? Tá para definir ainda. E né? temos aí uma dificuldade com o PP de Paulo Maluf, que insiste em indicar o vice. Veja onde nós chegamos, né? O PP do Maluf insiste em indicar o vice do PT, do Partido dos Trabalhadores, Alexandre Padilha. Se isso não for confirmado, Maluf ameaça, né, deixar a campanha do Padilha, abandonar a campanha do Padilha, provavelmente para apoiar o PMDB de Paulo Scaff. O mais grave nessa situação toda aí, que passa pela Papuda, passa lá pelo presídio do Rio de Janeiro, é que a Dilma, no primeiro momento, falou que não ia ficar de joelho para ninguém, né? Nesse jogo de braço aí com o Valdemar Costa Neto, mas acabou cedendo. Sacou lá o ministro do Transportes, que era um técnico, né? O seu César Borges, caiu e veio outro lá. Agora, esses arranjos todos... Mas virou secretário especial de Portos. Mas queria ser ministro. Gostaria... Perdeu um pouco do poder, não é? Mas bom ser secretário especial de Portos, eu acho também. Será que não é bom? O que eu sei é o seguinte, o Valdemar Costa Neto ainda tem muita força, né? Mesmo condenado, ele tem muita força a ponto de trocar ministro. Agora, o seu Roberto Jefferson também mandou a ordem lá do presídio e o PTB saiu, né, do apoio a Dilma. Fechou com Écio Neves. Fechou com Écio Neves. Por isso tudo é que essas coligações todas, essas junções, esses arranjos, vem sendo chamada aí da orgia política, na verdade, né? Porque você falou, São Paulo vai com 2 presidenciáveis, né? É isso? Teoricamente, o governador Alckmin abre palanque, né, para 2 presidenciáveis. Um é o Aécio Neves e o outro é o Campos. Porque como é que ele vai como é que não daria palanque ao Campos? Não sei como é que vai funcionar bem essa coisa aí, né? Mas aí a presidente Dilma também dá palanque para 2 governadores. O senhor Padilha, né? E o Paulo Scaff do Michel Temer, que é do PMDB. Quando ela estiver em São Paulo, por exemplo, num comício, ela terá no seu comício, no seu palanque, tanto o Scaff quanto o Padilha. Isso é natural. Mas eu pergunto a você, no comício do Alckmin virão os 2
presidenciáveis? Acho que não, né? Ouvirão. Não, alguém vai dar uma desculpa para alguma coisa. E no Rio de Janeiro, então? Que temos lá Lindenberg Farias, que é do PT. O Pezão rompeu com o PT, né? O Pezão. Rompeu com o PT. Não, continua também. Rompeu. Não, continua. Rompeu. Fechou com o Aécio. E o Antony Garotinho, do PR, que está com a Dilma também. Também. Pois é. Ou seja, está todo mundo querendo permanecer no poder. Todo mundo quer uma fatia do poder, infelizmente. Uma beliscadinha. Eu diria que as coligações não deveriam ser feitas no primeiro turno. As coligações é depois do primeiro turno, de modo que haja uma definição já no segundo momento. E falo isso porque se nós fizermos uma pesquisa, qualquer especialista vai constatar que raro é o governo do Estado que tem maioria na Assembleia Legislativa através do seu partido. Isso acontece nas câmaras municipais, isso acontece no Senado, no governo federal, no Congresso Nacional, que tem que fazer composições. O problema é que essas composições nem sempre são transparentes e, consequentemente, tem as jogadas, entre aspas, né, as jogadas, e isso repercute negativamente para a classe política. Mas eu também concluiria dizendo que nós, enquanto eleitores, temos que ter sensibilidade. Temos que perceber quem está fazendo não apenas o projeto, a proposta, mas até onde atende o meu interesse enquanto cidadão. E eu tenho que me interessar também pela política, pela ideologia, porque senão nós vamos continuar com esse balaio de gatos e governador, prefeito, presidente, fica sempre a mesma coisa. E nós não podemos deixar que isso aconteça. E para terminar, vamos ter comícios? Acho que não, showmícios, Há não tem mais. quantos anos não temos mais comícios? Não tem mais, comícios eletrônicos, showmícios eletrônicos, né? Mas aí que fica a dúvida com relação a essas alianças aí. Antes do intervalo, sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos, já que a cidade atingiu o 5º lugar no índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, estudo anual do sistema FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que acompanha o desenvolvimento socioeconômico dos 5.600 municípios brasileiros. O levantamento teve como base de dados o ano de 2011. Na comparação com o índice anterior, em 2010, a cidade subiu 21 posições e melhorou em todos os quesitos. Segundo a Prefeitura, a tendência é que Santos se mantenha nessa posição e melhore os seus indicadores nos próximos anos, diante de projetos estruturantes como a reforma dos planos estivadores, investimentos na educação, da atenção básica de ensino superior e medidas que vão atrair investimentos e desburocratizar a máquina pública. Um break e a gente volta então daqui a pouquinho. Para a primeira reeleição. Estamos de volta, este é o segundo bloco aqui do painel Regional Debates. A gente conversando aqui com muito prazer com o nosso Uriel Vilas Boas, com o Francisco Pacilo e com o Heraldo José dos Santos. Tá certo? Agora sim, tá certo? A bancada aí, plano aberto, todo mundo aparecendo aqui para você. 3014-5281, ligue para cá, continue participando com a gente, vendo aí as suas perguntas, os seus comentários e analisando conosco, não é? Embora seja difícil, né? Eu reconheço, né, que em tempos de Copa do Mundo é difícil você trazer a conversa para o mundo real, tá certo? Sair do mundo do futebol e voltar aqui para a política, para a economia, para o nosso dia a dia, que é o que realmente é importante, né? E eu diria a você o seguinte: na campanha presidencial nós tínhamos uma dúvida, né? Temos a chapa oficial que busca a reeleição, Dilma Rousseff com Michel Temer, PT-PMDB. Temos já definida também a chapa do PSB Rede, né? PSB Rede, confirmada no final de semana também, Eduardo Campos, presidente, Marina Silva, vice. E agora, parece que foi hoje mesmo, essa segunda-feira, né? A definição, chapa puro sangue dos tucanos, né? Terão os aliados ali, partidos aliados apoiando, mas candidato a presidente Aécio Neves e candidato a vice o senador por São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira. E aí, Uriel? Café com leite? É uma situação curiosa, porque o próprio Alckmin andou indicando outro nome que não fosse o Aloysio. Aloysio eu creio que pegou de surpresa muita gente, porque havia uma disputa
o grupo que pertence que segue a orientação do FHC, tinha um grupo tinha o Serra, que também é muito cotado, inclusive para senador, mas parece que, ao que tudo indica, o Serra será candidato a deputado federal. Isso tem que ser definido hoje, né? Hoje é o último dia. A definição é hoje. Então, é uma situação curiosa e a escolha do Aécio parece-me que foi para jogar água fria e acabar com a disputa interna em São Paulo. Porque São Paulo é a referência, São Paulo e o Estado de Minas são as referências para o PSDB. E nesse caso, com isso, ele tenta acalmar toda a situação e eu acredito que tenha sido uma jogada inteligente. Porque a Luísa já é uma pessoa que é senador atualmente, quer dizer, não vai criar problemas para ele dentro do partido e a indicação, então, faz uma composição Minas-São Paulo. E nesse aspecto, o Aécio fez uma jogada que resolve o problema em relação a essa questão. O senador Aloysio, lembrando, né, é o recordista nacional de votos para o Senado. Né? Se isso vai trazer algum benefício à candidatura de Aécio Neves em São Paulo, só vamos saber mais na frente, né, o Pacilo? O Aloysio, ele tem uma história, né, inclusive até na militância política. Presidente da UNE. Então ele realmente vai imprimir nesse candidato novo aí que nós temos, que é o Aécio. Novo. É novo, né? Novo. Eu tenho um pouco mais de experiência, etc. Então, é novo em termos de política, de idade, né? 55 anos. Podia estar um pouquinho mais experiente. Você acha? Quantos anos tem o Barack Obama hoje? 58, talvez? Não chega a 50. Não, Obama? Não, Barack tem, Obama? Passou dos 50 já. Passou. Mas, Boturão, nós lá temos dois partidos aqui, nós temos uma coisa aqui quase, né, de parentesco, é o neto, é o avô, é o filho, então a gente precisa acabar com isso. E parece, no meu entender, é uma linha desse segmento aí, né, cartorial, pô. E por que isto? Porque não tem ideologia, não tem proposta, e deste modo é que eu acredito que deveria haver o recal, né? Não deveria haver reeleição e, no recal, você apresentando uma proposta dentro de um partido e dentro de um estatuto ao qual você deve seguir quando no cargo, né, quando na representação, se isso não ocorrer, você é tirado do processo eleitoral. Quer dizer, só isto, porque, olha, trabalhar política em nomes é um pouco limitado, né? Nós temos que ter algo mais substancial, algo mais abrangente, né? Outras regras que não dependem exclusivamente de um nome, da sua história, do seu vínculo de parentesco, do seu trabalho limitado no eleitoral. Não, nós temos que ter algo maior, que é uma proposta conjunta de interesse da sociedade. Então, olha, Aécio Neves, tudo bem, tem uma vinculação com o Tancredo Neves, mas será que ele está preparado para a eleição? Será que ele realmente vem para renovar? Eu acho que neste processo todo, a gente teria que ter oportunidade de maior discussão, ampliar, né, as propostas, porque eu, na realidade, imagino o eleitor, né, que nem o Uriel colocou aqui, há uma dificuldade muito grande, por mais que o eleitor tente se preocupar com quem está lá, qual é a proposta que está fazendo, será que ele vai cumprir ou não, fica difícil, nós não temos ainda elementos de controle suficiente para isso. E existe da classe política uma dissociação, né, de compromisso, de efetivamente se lançar a representação, mas dentro de uma proposta, aquela proposta que ele colocou nas eleições, no momento eleitoral. Então, acho que é importante que a gente pense aí numa mudança, né, radical no processo eleitoral, que se inclua alguns mecanismos. Por exemplo, o recal deve ser um deles, a não reeleição deve ser outra, né, o voto distrital também. E eu espero que, eu não vi ainda de nenhum dos candidatos, seja da Dilma, seja do Aécio, ou do Norte, qual é o nome dele? Eduardo Campos. Do Eduardo Campos, nenhuma proposta de mudança, né? Ele que é o partido da mudança, que vai mudar sem
sem criar dificuldade para ninguém, que tem uma postura inovadora, eu acho que inovar seria realmente um voto distrital, recall e também a não reeleição. Geraldo, pois não. Olha, eu achei essa solução... Nós não teremos candidato a presidente da República enraizado em São Paulo, radicado em São Paulo. Nós teremos 2 vices. Um é o Michel Temer, que já é o vice, né? Tentará continuar a ser com Dilma, e o outro será o Aloysio. Pois é. Mas essa solução caseira que o PSDB encontrou, eu não vejo como trazer grandes benefícios para o partido, porque, na verdade, o cargo de vice, ele é um expoente máximo aí de uma possível coligação. Quer dizer, na medida em que ele traz um quadro do próprio partido, eu acho que ele não avança muito, não. A não ser que eles já tenham a percepção de que em São Paulo o nome do Aécio não está bem colocado, mas... E outra, o Aloysio é um homem de posições meio radicais, né? Ele é um homem que foi contra aí o restabelecimento do diploma para jornalismo. Ele é um sujeito que aposta no quanto pior, melhor. Então, realmente, eu acho que não acrescenta muita coisa, não, viu? Muito bem. Nós estamos vivendo aí a Copa do Mundo, né? Evidentemente, todo mundo acompanhando. E agora passou metade da Copa, as seleções aí já foram eliminadas da primeira fase, algumas já estão eliminadas das oitavas. Nós aqui na cidade de Santos já estamos desfalcados, né, da seleção mexicana. Os mexicanos foram eliminados ontem pela Holanda, um final de jogo dramático. O México venceu por 1-0, teve uma virada no final do jogo, um pênalti discutido. Foi pênalti para você, Uriel, em cima do Robin? Eu acho que não. Eu acho que ele cavou. Deu uma cavadinha, não deu? Deu uma cavadinha. Deu uma cavadinha, né? Aliás, ele confessou isso. Confessou, né? Em entrevista ele disse que estava arrependido e tal, e que cavou mesmo. Vai fazer o quê? O juiz não pode voltar atrás, né? Ué, mas a FIFA não puniu lá o mordedor depois, porque as imagens Mas o juiz pode ser punido. Depois do jogo, o árbitro pode ser punido. Pois é, mas o atleta sofreu. Mas foi um lance difícil pro árbitro, né? É? O árbitro não é difícil, né? Não, mas a FIFA, lógico. O zagueiro mexicano realmente coloca o pé, mas não é o suficiente para derrubar o Robin. Né? Mas é nítido pela câmera de lado, né? O árbitro não está ali, não tem aquela visão, ele em né? entrevista pediu desculpas, disse que se mostrou arrependido e tal, mas tirou o México. E no final do jogo, último minuto. Pois é, decidiu, né? Um Telar foi lá e bateu o pênalti e fez o gol, né? O México dançou. O México voltou para Santos, né? Esperava-se uma entrevista coletiva aí da chefia da delegação mexicana, isso acabou não acontecendo, segundo informações, porque o voo de volta para a cidade do México foi antecipado, os mexicanos subiram a serra e já deixaram aqui a cidade. Mas a Costa Rica continua, a Costa Rica ficou. Então, a gente tem aí algumas sedes aí de Copa do Mundo, né? Não subsedes como Santos e como Guarujá, que a seleção da Bósnia já foi embora faz tempo, né? Algumas sedes como Curitiba, Manaus, Natal e Cuiabá. Nessas sedes, são 4 cidades importantes, nós não teremos mais jogos da Copa do Mundo. Então, Curitiba, Manaus, Natal e Cuiabá já se despediram da Copa, né? E aí já começa aí a discussão, né, e o balanço, né, do legado, né? O que é que ficou para Curitiba, né? O que é que vai ficar para Manaus, na minha opinião, nada. O que é que fica para Natal, na minha opinião, nada. O que é que fica para Cuiabá, na minha opinião, também absolutamente nada. Ficam lá 3 elefantes brancos, né, de 2 bilhões e qualquer coisa cada um deles, Manaus, Natal e Cuiabá, que são cidades que têm tradição praticamente nenhuma, né, no futebol de um nível mais elevado, né? O que a gente pode falar nesse momento sobre essa coisa toda aí? E vamos cobrar de quem? Do bispo, do papa, essa dinheirama toda aí que foi jogada em estádios, em locais onde o futebol realmente não é tão desenvolvido assim. Eu gostaria de dizer o seguinte: sob todos os aspectos, a Copa do Mundo teve um reflexo muito positivo para o Brasil. Sem dúvida. O que se falava uma semana antes, não vou estender demais, alguns segmentos da imprensa internacional chegavam a alegar que o Brasil não teria condições de fazer a Copa, questão de segurança pública e várias outras argumentações. No entanto, com a tramitação, né, do processo da Copa, sentiu-se que cidades de mínima expressão tiveram um reflexo muito positivo em relação a isso. Então, eu gostaria de colocar as cidades que você mencionou, Natal, Manaus, Curitiba, até Brasília, Curitiba. Brasília aí cabe
cabe à comunidade avaliar o que fez, porque é aquela questão que se coloca. Para a Copa em si, a preparação da mão de obra foi muito difícil. Qualquer um de nós pode passar por essa experiência. No Brasil, quando você vai fazer turismo em qualquer lugar, se você entrar numa loja, aqui em Santos, se você entrar numa loja e encontrar alguém que fale uma segunda língua, é difícil. Hotel você encontra. Então a gente precisa avaliar até onde é preciso entender que o Brasil é um continente, que o Brasil tem muita atração turística e, consequentemente, recebe bem o estrangeiro, e isso está na declaração de vários deles nos jornais. Então, que a gente avaliasse sob esse prisma, que essas cidades que, de alguma maneira, se beneficiaram com os jogos da Copa, que reflitam que há um potencial muito grande na questão do turismo. Quanto aos estádios, eu diria que esses estádios não se limitarão apenas a futebol. São estádios que vão ter outros eventos também, claro, não com a mesma frequência e com a mesma presença de público, mas tem que ser analisado sob esse prisma. E por isso eu quero ser muito positivista em relação a essa questão, para que o brasileiro perceba que é preciso, mais do que nunca, se preparar, planejar e investir no sentido de dar sustentação para as pessoas que lidam nessa área, e com isso quem ganha é o Brasil. Pacílio, o que fica aí para primeiro para essas 4 cidades grandes, do grande porte, que estão saindo da Copa? Ainda bem que eu falei que a bancada era democrática. Eu respeito bastante o Uriel, a inteligência que lhe é peculiar e que eu aprendi muito no movimento de cultura popular. Mas, Uriel, não é uma contestação, mas é uma constatação. Quando a imprensa deu notícias que não eram as esperadas, né? Eu acho que a imprensa não é leviana, aliás, a imprensa é fundamental para o processo democrático, e se não fosse a imprensa, não sei onde nós estaríamos. Ela simplesmente colocou a realidade. Era a realidade, você passava em aeroportos, o Itaquerão mesmo, foram momentos antes da abertura que foi liberado. Num dos jogos que eu me lembro, o refletor começou a interromper. Teve um outro, se eu não me engano, foi Fortaleza, que a inspeção do bombeiro foi feita após o primeiro jogo. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, dizer, olha, a Copa foi ruim para o Brasil. Eu acho que economicamente foi, porque a FIFA e toda uma estrutura do capital colocou dinheiro na mala e vai levar embora, e ninguém vai ver. Bom, mas ficou uma lição bastante grande, né? Que nem você colocou, olha, nós temos que ter noção de um continente, de atualizar, de requalificar, de educar o povo, de fazer isso não, que parece até meio pretensão, dar oportunidade e condições para que isso ocorra, né? Então nós temos que nos educar, nos prepararmos para nos colocarmos em condições de concorrência com a economia internacional. Eu acho que esse foi o grande exemplo da Copa. Eu acho que o Brasil não teve nenhum lucro com a Copa, aliás, nós só servimos como se diz, nós servimos aqui para que fosse utilizado o nosso território, e o pessoal levou todo o dinheiro aí. Eu não vejo que suplantar o turismo, vá suplantar tudo que foi gasto. E ainda que suplante, né, isso teria que estar de uma maneira bastante transparente, vai haver um custo para esses estádios. Esta é uma realidade nossa também. Bom, se foi feito aqui, a a FIFA, se eu não me engano, queria 8 estádios, nós fizemos 10 ou 12, 10. Quer dizer, nós temos que pensar nisso também. 12. Fizemos 12, fizemos 4 a mais. Quer dizer, eu acho que houve um pouco de falta de planejamento, em que pese haver uma satisfação do povo brasileiro, que é da natureza do brasileiro, de gostar do futebol, e é muito bom. O esporte todo ele interage, cria mecanismo de interação. Mas eu acho que a gente tem que refletir em relação a isso. Será que nós estávamos preparados para esta Copa? Será que foi um benefício para o povo brasileiro? Eu tenho dúvidas. Vou seguir nesse tema daqui a pouquinho com a opinião do Heraldo José também. Estamos estourando aqui o segundo bloco. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já já. Eu sou brasileiro? Sim, sou brasileiro. Uma mesma merda, nós outros, sim. Vamos de volta, este é o terceiro e último bloco desta edição do nosso painel regional Debates, né? Com muito prazer, conversando aqui com o nosso Uriel Vilas Boas,
com o Francisco Pacilo e com o Heraldo José dos Santos. Telefone aberto aí, você continua participando com a gente. Algumas perguntas já chegando, a gente abre em instantes o espaço importante aqui do nosso telespectador. Só ficou então o Heraldo para analisar essa situação, esse balanço já começa a acontecer. As cidades, eu repito, cidades que foram sedes na Copa do Mundo: Curitiba, Manaus, Natal e Cuiabá, não é? Essas cidades encerraram a sua participação na Copa do Brasil, não haverão mais jogos lá. E fica a dúvida, não é, Heraldo? O balanço é bom para essas cidades, o balanço não é bom, especialmente a questão dos estádios, onde bilhões foram gastos em locais onde o futebol não tem, assim, um nível, uma expressão tão importante. Eu acho que até agora o saldo é positivo, porque pintaram um quadro de tragédia que felizmente não ocorreu, disseram que as pessoas seriam mortas, assaltadas em outras cidades no meio da rua. Felizmente nada disso aconteceu, né? Os profetas do Apocalipse quebraram a cara. Quebraram a cara mais uma vez. Você falou das cidades sede. Você veja que Santos não é cidade sede e o resultado é muito mais positivo ainda. Quer dizer, essas duas seleções que recepcionamos aqui, México, que já foi embora, e a Costa Rica, que ainda permanece, tenho absoluta certeza que quando retornarem para suas localidades, para suas cidades, os atletas, delegação, todos hão de falar bem de Santos. Porque a recepção foi das mais colorosas. As pessoas ficaram lá diuturnamente em frente aos hotéis ali, levando carinho, admiração a esses atletas, a esses estrangeiros que nos visitaram. Agora, em relação aos estádios, essas superestruturas que criaram, eu acho que cabe agora aos gestores dessas estruturas que deem uma destinação salutar para esses... Não pode ficar parado lá, né? Promovam torneios, promovam outras atividades esportivas, porque do contrário, aí sim nós estaremos enterrando dinheiro. Esse é o ponto mais nevrálgico da coisa. Mas, de maneira geral, até o momento, eu acho que o saldo da Copa é muito positivo para o Brasil. Eu concordo plenamente com o Heraldo, só digo o seguinte, né, esses estádios aí em Cuiabá, Manaus e Natal, para mim terão o mesmo fim do Engenhão lá no Rio de Janeiro, que o Botafogo tentou administrar, não conseguiu, devolveu para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que também não consegue administrar, está nas mãos das baratas do Engenhão, né? E o Soccer City, né? Sede da final da última Copa do Mundo na África também, que o que se sabe do Soccer City é que está numa situação deplorável, né? Nesse momento também por falta de manutenção. Diga, Uriel. Mas aí, doutor, eu faço uma colocação. Nesse aspecto eu sou muito assim, insisto muito naquela questão da participação. Nós precisamos ter mecanismos que nos levem a conhecer um mapa completo das despesas e das receitas. Porque a gente vê muito falar, não, gastou demais isso, gastou demais aquilo, e não sei o quê, não sei. Quem gastou, quem realmente está com essas despesas, eu digo como palmeirense, a Arena Palmeiras está há 3 anos já para terminar, e tem uma empresa que vai pagar, né? O André Sanches foi à Europa e conseguiu um valor grande para o Itaquerão. Então é preciso que a gente analise sobre esse prisma e continue insistindo. A dificuldade que tem o Palmeiras para finalizar essa arena, porque o custo é alto, altíssimo. Né? Consequentemente, eu gostaria que a gente tivesse mecanismos de cobranças, que as despesas e receitas aparecessem de forma clara e transparente. Porque senão fica uma impressão, não, se gastou 38 bilhões, se gastou 6, se gastou 9, fica muito vaga essa informação. Eu gostaria que analisasse sobre esse prisma. A transparência é a grande dificuldade que temos, né? Agora, outro fato curioso, né? Ontem eu acompanhava o Manhattan Connection, peguei o trecho finalzinho, e eles falavam sobre fatos curiosos aí da Copa do Mundo, né? Talvez o maior deles tenha sido a vinda daquele avião de Gana, né? Trazendo, se não me engano, 3 milhões de dólares, foi isso? Foi. 3 milhões de dólares para pagar os jogadores ganeses que não entrariam em campo para enfrentar, na última rodada, foi Portugal, né? Para enfrentar Portugal na última rodada e tentar a classificação, porque a classificação nas eliminatórias não havia sido paga ainda. Aí ficou a pergunta, né? Que foi feita até na última quinta-feira no Coliseu pelo Marco Santana, pelo Marco Santini, perdão, presidente do Jornal Tribuna, e pelo próprio Roberto Santini também. Como é que se traz 3 milhões de dólares num avião para dar para os jogadores de Gana? Como é que entra um dinheiro desse no Brasil e a Receita não faz nada, ninguém paga imposto por isso? Como é que é isso, doutor Pacilo? Explique. Olha,
eu vejo que é uma submissão aos interesses da FIFA, né? Eu Só acho pode que ser isso, né? não tem outra alternativa, porque você lembra, num determinado momento, acho que, não sei se foi Copa das Confederações, os jogadores estavam vindo para chegar no Brasil e a Receita foi lá com um leão, com um dente afiado e pegou todo mundo em razão dos mimos que estavam trazendo de fora, porque tinham sido campeões, né? Foi a volta do título de 94. Então. Romário, quer dizer, Bebeto, Branco, agora, isso, Raí, Companhia Limitada. Então houve aquela rigidez. Por que não desta maneira? O que justificaria você afrouxar essa fiscalização? Agora, isso é o que a imprensa divulgou. E eu acho que deve ter outras coisas mais, porque a FIFA impôs aqui o que ela queria, né? Então, eu acho que isso foi muito ruim para o país. Mas não vai ter jogo. Eu acho que não tinha que ter jogo. Ia ficar desnudado, né? O pessoal lá de Gana, que não fez o mínimo necessário, que era remunerar os seus atletas. Eu acho que o Brasil não tinha que facilitar isso aí, não. Mas não se trata de questão de facilitar ou não. Do ponto de vista da exigência do dinheiro pelos atletas, realmente é reprovável sobre todos os aspectos. Agora, o fluxo do dinheiro, isso é simples. O dinheiro entra por via diplomática, não pode ter fiscalização mesmo. Não tem que ter. Digamos que o setor diplomático desse país queira trazer dinheiro para benefício dos seus nacionais aqui no país. O Estado brasileiro não tem interferência nisso. Então é por isso que o dinheiro entrou sem fiscalização, sem qualquer atuação da Receita Federal. Mas aí fica uma pergunta, será que eram 3 milhões mesmo? Será que foi para pagar os jogadores? Não, para pagar os jogadores com certeza foi porque eles foram... Então, 3 milhões? Eram 3 Agora não dá para entender milhões? porque não foi depositado na conta corrente deles. Isso é curioso, né? Tem que receber em espécie. Olha, uma das cenas mais exploráveis foi o atleta beijando o dinheiro, né? Ele pegou um maço de dinheiro e saiu beijando ali no... Porque a coisa lá deve ser feia, né? Pois é. Deve ter calote adoidado, né? Mas na verdade a coisa tem que ser analisada sobre o prisma, sobre o que você falou, Heraldo. Realmente é uma decisão do governo de Gana, uma decisão de mandar o dinheiro, de determinar quanto cada atleta vai ganhar para poder entrar em campo. Nós tivemos um atleta famoso, parece que o Eto'o, não sei se é de Gana. Eto'o de Camarões. De Camarões, que não entrou em campo, não disputou nenhuma partida. Não jogou a primeira. Mas não teve interesse em continuar jogando. Quer dizer, machucou, né? Já veio machucado, né? Mas no caso, a gente percebia nessa história que em alguns países haviam divergências de comportamento da direção do país em relação aos jogadores. Então, nesse ponto aí, eu não me preocuparia com se fosse 3 milhões, 10 milhões, 50 milhões, seja quanto for. Eu me preocuparia esse jogador não desfilar aí em alguns lugares, né? E com esse dinheiro todo no bolso, ser assaltado. Mas de resto... Aí traria problemas para o país, realmente, exatamente, nós, é diplomático essa questão. Marinésio, lá da Zona Noroeste, diz assim, vocês poderiam dizer para mim, para a população, né, qual desses candidatos tem a melhor proposta de governo no geral para a Baixada e para os aposentados também? Você é que vai ter que decidir, não é? Quem é o candidato que tem a presidência, a governadora, ao Senado, enfim, os deputados que melhor poderão representá-lo, não é isso, Uriel? Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, na verdade, há muito tempo que não se vê uma eleição como essa, onde você não viu ainda nenhuma proposta efetiva. Inclusive, a oposição que deveria buscar o espaço, ela só faz críticas do trivial. Tanto é que em relação, por exemplo, ao Bolsa Família, o Aécio já declarou textualmente, já tem um projeto inclusive em tramitação, para melhorar o Bolsa Família. Então a gente nota que os candidatos de oposição ainda não é aquela oposição que sempre se mencionou por aí, não. Por isso a gente tem que ficar ligado em relação à questão dos aposentados. Não temos que esperar decisões deles, nós temos que sim, como aposentados, mostrar a nossa proposta. Isso em relação ao movimento sindical como um todo e todos os segmentos sociais, não ficar apenas na dependência da proposta dos candidatos. É dizer o que nós pensamos para que eles percebam que nós estamos ligados no assunto. Maria José do Boqueirão parabeniza a gente aqui, a gente agradece, obrigado, um abraço. Ela diz que concorda com a afirmação do Pacilo
sobre as eleições. Portanto, ponto para você, viu, parceiro? Obrigado, Maria. Eu acho que com relação à ideologia, a questão das alianças. Nítido Alemoa, a seleção sendo campeã, haverá discurso da presidenta Dilma, tendo ela sendo vaiada ou aplaudida, não é? A verdade é o seguinte, ela já definiu que ela vai ao estádio e vai entregar a taça ao campeão do mundo no dia 13 de julho no Maracanã. Não haverá discurso nenhum. Tem nada previsto para isso. Mas a prática é essa. Realmente não tem discurso. Não tem discurso nenhum. É só entrega da taça, entrega da medalha, entrega de faixa. É só isto. E ali não é uma área, um comício. É uma presença da figura mais importante do país, que é a sua presidenta. Isso é inegável. O que faltou, na verdade, foi na abertura da Copa, né? Na abertura da Copa existe sempre uma certa tradição, né, de que o presidente do país cede, pega o microfone, declare aberta a Copa do Mundo e dê as boas-vindas a todos os visitantes. E mais nada também, né? Uma coisa muito rápida, de 30 segundos, 40 segundos e mais nada. E a presidente Dilma nem isso quis fazer no Itaquerão, e como todo mundo se lembra, não adiantou nada, porque a manifestação da galera foi... Mas ela não tenebrosa. quis porque tinha sido vaiada anteriormente na abertura das confederações, não foi isso? Também, foi uma vaia... Mas, olha, eu acho que o homem público, seja Sonora. ele tem que estar preparado para isso. Eu não posso querer só apupos, eu não posso querer só palmas. E a vaia é a manifestação popular absoluta. Não concordo com o xingamento, acho que é um excesso. Mas isto é um termômetro muito importante, que eu acho que qualquer representante, né, do interesse público, qualquer representante num cargo público, tem que prestar atenção e tem que submeter, e tem que ir à rua, e tem que sentir as pessoas, tem que sentir o eleitor, tem que sentir o contribuinte, o munícipe. Então, eu me isolo, eu não vou em tal lugar porque eu vou ser vaiado, eu só vou em tal lugar porque eu vou ser aplaudido. Isso é um equívoco bastante grande. Eu acho que o aplauso, etc., são naturais, manifestações populares. Olha, estou sendo aplaudido porque o meu trabalho é bom, estou sendo vaiado porque existe dúvida do meu trabalho. Então, eu não posso colocar isso graduar moralmente ou de qualquer outro sentido, né? Eu tenho que avaliar como uma percepção daquilo que eu já fiz, o que eu estou fazendo, o que eu pretendo fazer. Mas a única hipótese, não pode se esconder. A única hipótese de a presidente não ser vaiada nessa empreitada que fará da entrega da taça é de o Brasil sagrar-se campeão, porque se não sagrar-se campeão... Não sei também, tenho dúvida. Mas olha... Mas eu acrescentaria um detalhe, aliás... Não por ser a Dilma, deixa bem claro, não ganhar, é porque é a Dilma. Se ganhar, qualquer alegria. político em estádio de futebol tem uma rejeição gigantesca do público, sempre foi assim. Exatamente, esse é o detalhe importante. Você vai no campo de futebol para assistir o jogo. Então, se você puder, você vai. Primeiro. Em segundo lugar, não se deve analisar que todo o estádio avaiou. Não. Muita gente vaiou e a vaia, claro, chama muito a atenção. Agora, o que seria feito da outra parte? Palmas? Não haveria essa disputa. Então, nesse ponto aí, eu acho que a gente está dando muito... O que não deve acontecer é o palavrão. Que, usado o palavrão com o microfone, né, porque o microfone deu ênfase a isso, deu no que deu. Deu um alcance. Deu um alcance. Fora isso, a vaia potencializa. O Jaime do Gonzaga diz que a segurança lá no Gonzaga aumentou devido à Copa. Após as seleções irem embora, voltaremos a ficar abandonados? A gente espera que não, evidentemente que não, né? Que a segurança se mantenha, certo? Não é assim? Há uma preocupação, porque na verdade nós ainda vivemos na questão de segurança pública por momentos. Principalmente aqui na Baixada, por momentos. Nós precisamos ter um planejamento que leve em consideração que nós temos 9 municípios que precisam de segurança adequada. E se não houver planejamento, vamos ter risco sim. Eu acredito que teremos risco sim. Estamos fechando a edição desta segunda-feira do Painel Regional Debates. Eu agradeço muito a participação sempre importante do nosso Uriel Vilas Boas, né? Hoje aqui no lugar... E substituindo o Mantovani Calejão. A altura? Né? Ele é insubstituível. Substitui o Mantovani, né? Um abraço ao Mantovani, se estiver nos acompanhando, né? Está no departamento médico. Confusão leve, a gente sabe que não é nada de mais problemático. Estará conosco, talvez esta semana ainda, de repente, né? Ou volta na próxima segunda-feira. Obrigado, Uriel. Obrigado ao Pacilo, ao Heraldo. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Debate volta amanhã, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite. E um pouquinho mais na frente, às 22, o Painel Regional.